Chegamos ao episódio mais curto da terceira temporada até agora e também mais um que é menos sobre o Din Djarin e mais sobre outros personagens, mas eu achei esse episódio bem legal. Eu vi gente se incomodando no episódio passado, muita gente reclamando que a série não tá andando tanto assim nesse começo de terceira temporada, o que eu não concordo totalmente. Essa construção de um Mandoverse, isso fica mais claro no terceiro episódio, e aqui, mais uma vez, mostra que essa temporada principalmente não é só sobre o Din Djarin, não é só sobre Din Djarin e Grogu, mas também muito sobre o Credo e também muito sobre a Bo-Katan. Então aqui a gente tem talvez aquele episódio dessa temporada que seja mais sobre o Grogu, tava faltando um pouco disso. Aqui a gente tem o lance direto, né? Eles vão atrás para salvar aquele garoto que depois a gente vai descobrir que é o filho do Vizsla. Eu ia falar que era apenas um garoto do clã dele, né, pelo capacete parecido, mas depois ele chama mesmo de filho e tudo mais. Só que aí fica essa ligação clara de que esse episódio é sobre o garoto, sobre esse aprendiz. Só que esse aprendiz em si, né, a ideia de ser sobre um aprendiz, na verdade, diz muito sobre o Grogu, é muito mais um episódio sobre o Grogu. E aí depois daquelas brincadeiras iniciais de sempre, né, ele brincando de levantar pedras, quando a gente vê não são pedras, são animais ali, né, mais uma vez esse lance do Grogu de fazer essas coisas. E aí também o Mando levando ele, né, o Din Djarin levando ele para um treinamento mais vivo, digamos assim, né, para um treinamento mesmo de verdade, onde ele pode mostrar. Quase que falando aqui é um lugar seguro, você pode mostrar as suas habilidades, não precisa se esconder como você fez durante tanto tempo. Aí mais uma peça também que a Ferreira parece gostar muito do Grogu, eu acho isso muito legal. Mais uma peça dele, né? Mais uma peça de uma armadura para ele. Quase que um próximo passo para ele se tornar uma criança mandaloriana, por mais que, bom, todos nós tenhamos, digamos, no mínimo ressalvas com todo esse lance do credo, todo esse lance bem restrito que vira quase uma seita. E aí a gente tem, claro, esse flashback que vai mostrar quem salvou o Grogu. Eu acho muito engraçado como fã de Star Wars sempre cria 1 milhão de teorias e não só cria teorias como fala, não, é isso porque tal e tal coisa. Então, quando mostrou o Grogu sendo salvo na temporada 2, se eu não me engano, muita gente falando que é tal Jedi que salvou ele. Não, é tal Jedi por causa disso. Ah não, pelo detalhe das costas é tal Jedi. E aqui a gente tem uma confirmação, entre aspas, que acho muito difícil que alguém tenha acertado, que o Caloran Beck salvou ele. Eu não conhecia o personagem, mas não é a primeira aparição dele em Star Wars. Ele foi criado, se eu não me engano, pro Jedi Temple Challenge, que é uma produção muito mais infantil, bem para criança mesmo, e aí eles trazem ele aqui quase que 3 anos depois, né, se eu não me engano, o Jedi Temple Challenge de 2020, ele é trazido de volta aqui para ser o cara que salvou o Grogu. Então, acho que ninguém acertou no final quem salvou o Grogu. Duvido bastante que alguém tenha chutado ele. Não sei se essa informação já tinha vazado em algum lugar, né, porque Star Wars tem muita confirmação no site e tudo mais. Eu confesso que eu não sei disso, mas da forma como o personagem é revelado, como o nome dele é dito, eu acredito que seja uma informação nova que ele salvou o Grogu. Então, um episódio que vai focar muito no nosso querido Baby Yoda, o que eu acho importante, porque ele tem aparecido muito como o que ele sempre foi, né? O filho do Mando quase, né? O cara que é cuidado pelo Mando, que tá ali do lado dele para tudo e tudo mais, e muito com o lance do humor, mas ele tem tido muito pouco espaço dele mesmo, né? Da gente saber um pouco mais sobre ele, da gente ver um pouco mais as habilidades dele. Eu acho que esse episódio faz isso muito bem, mesmo sendo o mais curto de toda a temporada, que sem tirar os créditos finais e o previously no começo, dá 25 minutos de episódio, mais ou menos. Só que ao mesmo tempo a gente tem também a outra criança, né, o filho lá do Vizsla, para ser salvo, e aí, mais uma vez, o destaque vai para a Bo-Katan. É ela que consegue perseguir. Inicialmente a gente vê, né, até o lance dos jetpacks que acabam, né, as mochilas que acabam
o combustível. Eu não lembro de ter visto isso antes em Star Wars. Eu acho legal quando tem esses detalhes, que são detalhes bem bobos, mas que são interessantes e podem ser usados posteriormente também. E aí a gente vê que não só a Bo-Katan consegue descobrir onde é o covil do monstro, como ela faz tudo basicamente, né? O Vizsla ainda tenta estragar, digamos assim, né? Tenta sair do plano. Me deu bastante agonia quando eles estavam escalando também a montanha, o Vizsla com todo o peso dele, né? O peso da armadura dele, o tamanho dele, com o peso da arma dele, tendo que escalar, parecia um negócio bem difícil mesmo. E aí, mais uma vez, a Bo-Katan vai liderar todo esse grupo de assalto, né? Inicialmente ela já tem, por já ter sido uma líder, ela tem, digamos, aquele privilégio de poder ficar na fogueira comendo, tirar o capacete quando ela tá sozinha ali na fogueira para comer e tudo mais. E aí depois ela vai liderar mesmo o grupo, ela vai tomar as ações mais importantes, ela e o Din Djarin, é verdade, o Din Djarin que vai salvar o garoto e tal, mas é a Bo-Katan que vai, digamos que, planejar tudo, vai sair como a líder desse grupo de assalto. E é quase como ela crescendo mais uma vez, né? Ela ganhando importância nessa cadeia agora, ela ganhando importância nesse credo, a ponto de agora também ela escolher o mitossauro para o pedaço da armadura que ela tinha perdido. Então ela vendo mesmo essa oportunidade aqui de talvez liderar esse grupo, de ter esse grupo mandaloriano como uma forma de voltar para Mandalore, para reconstruir o povo mandaloriano e tudo mais. Então, um episódio muito sobre ela, uma temporada bastante sobre ela também, digamos até talvez mais, não diria que mais sobre ela do que sobre o Din Djarin, porque tem todo o lance dele ser um apóstata e depois ele voltar e tudo mais, mas é muito espaço dado para a Bo-Katan, mostrando que ela vai ter sim uma grande, como a gente já esperava, uma grande importância nessa terceira temporada. Um episódio bastante simples, mas eu acho bem interessante para aquilo que eles estão construindo nessa temporada. Não uma rivalidade direta ainda entre Bo-Katan e Mando, eles trabalham bastante juntos, mas como a gente sabe que o sabre está na mão dele e ela quer aquilo, ela quer liderar, eu acho interessante como eles vão construindo isso como uma parceria, mas ao mesmo tempo o Mando não pode confiar tanto nela, ao mesmo tempo ela sempre vai buscar as oportunidades, porque o foco dela vai ser salvar e restaurar o povo de Mandalore, restaurar Mandalore de alguma forma, né? Aqui ela até fala o que ela não falou pro Mando, ela vai falar pra Ferreira do mitossauro, até por ela ser talvez alguém que pode acreditar ou que vê muito mais essas lendas, esses símbolos e tudo mais. Então, um episódio que eu acho bem interessante aqui, talvez um dos melhores da temporada. Eu acho que é interessante como a temporada ela vai para vários caminhos diferentes, né? Cada episódio parece que vai ter uma pegada diferente, essa tem uma pegada bem própria, que lembra até alguns episódios da primeira temporada, que parece que são mais fechados e tal, aquele caso da semana em algum sentido, mas aqui revelando bastante coisa sobre a Bo-Katan e sobre o Grogu acima de tudo, que são os dois focos principais desse episódio. Gostei? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês acrescentariam alguma coisa, se vocês acrescentariam alguma informação, por exemplo, ao Beck, que eu, como eu disse, é um Jedi que eu sei que ele já existe no universo, mas ele tem quase nada sobre ele. Se vocês tiverem mais alguma informação sobre, comentem aqui embaixo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.